Oi, gente. A gente está começando o módulo de habilidades socioemocionais. Eu adorei quando o Leandro me convidou para falar sobre esse tema que eu considero tão importante e que poucas vezes é discutido da maneira como deveria ser. Porque a gente fala muito sobre a emoção do nosso paciente, né? Mas e as nossas habilidades socioemocionais? Como a gente está reagindo ao que acontece em um encontro clínico? O que costuma funcionar? O que costuma atrapalhar? A gente vai discutir sobre alguns conceitos bem importantes em relação a isso. E para a gente falar sobre habilidades socioemocionais, a primeira coisa que a gente precisa discutir é o que é emoção. Não é uma coisa fácil de definir. Então a gente vai começar definindo. É algo que a gente discute muito em mesa de bar, né? Todo mundo é um pouco psicólogo quando está discutindo sobre essas questões. Mas se a gente vai subir um pouco o nível da nossa discussão, a gente vai precisar começar a refletir sobre o que é o conceito de emoção. Para que serve a emoção? Segundo ponto que a gente vai falar vai ser sobre regulação emocional. Como seres humanos conseguem regular a própria emoção. Que troço é esse? Como é que a gente chegou nesse ponto de conseguir regular o que a gente sente? Terceiro ponto, a gente vai falar sobre empatia. Uma palavra muito utilizada hoje em dia, mas talvez não muito compreendida. Então a gente vai falar especificamente sobre isso. E o último tema do nosso módulo vai ser resiliência, também outra palavra bastante usada, né? Então vamos discutir sobre cada um desses pontos. Essa frase do De Waal, né, o Frans De Waal, que é um etólogo, ele estuda o comportamento animal. Recomendo, se vocês se interessam por comportamento humano, entendam o que os etólogos falam, porque muito da maneira com que a gente se comporta também tem muito a ver com a maneira como os animais se comportam. O Frans De Waal fala que a emoção é o aspecto mais saliente da vida. Como assim? Ele fala que as emoções elas dão sentido a tudo que a gente faz. Tenta lembrar de algum momento bem antigo da sua vida. Qual é a memória mais antiga que você tem na sua vida? Pensa nisso. Eu aposto com você que a memória mais antiga da sua vida tem algo emocional ali acontecendo naquele momento. Tem emoção. De alguma maneira, a nossa memória está muito relacionada com a nossa emoção. E quando a gente lembra de algo, a gente lembra de algo que está conectado com uma emoção ou mais de uma emoção. Agora, uma conversa mais recente aqui. Se uma pessoa, um amigo seu, foi em algum evento, um show, uma festa, alguma coisa assim, você pergunta para essa pessoa, como é que foi esse evento? Vê quais são as palavras que a pessoa vai escolher para falar sobre o evento. Provavelmente vão ser palavras carregadas de algum conteúdo emocional. Ela vai falar que foi chato, frustrante, foi alegre, foi emocionante. De alguma maneira, as palavras que a gente usa para descrever um evento sempre são relacionadas à emoção. E mais do que isso, as emoções estruturam a nossa sociedade. A gente tem uma sociedade humana complexa graças a essa nossa capacidade de criar laços. A gente cria laços com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas que fazem parte do nosso grupo. Emoção é uma coisa tão importante que o próprio Charles Darwin se aprofundou sobre o tema. Não é à toa que o Darwin identificou que estudar emoções seria algo importante na obra dele. E aí ele fez um livro, ele escreveu um livro específico sobre emoção, que se chama A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais. O que o Darwin fez? Ele pegou algumas fotos. Tinha um fotógrafo que fazia muita foto de expressão emocional. E ele procurava variar essas fotos. Então ele pegava assim, fotos de expressões emocionais em bebês, em cegos de nascença e em humanos em geral, né? Mas por que bebês e cegos de nascença? Porque ele queria ver
quais eram os aspectos da expressão emocional que estavam para além de algo aprendido visualmente. Porque pensa bem, se você enxerga e você já é adulto, você vê como uma outra pessoa está expressando uma emoção e a gente aprende isso. Então tem diferenças culturais da forma como cada pessoa vai expressar a emoção. Se ela está em determinado país, a expressão emocional vai ser de um jeito, em outros países vai ser de outro. Mas um bebê e um cego de nascença não viram ninguém expressando emoção, não estão imitando exatamente, mas tem algumas expressões que são muito similares com quem está vendo e aprendendo visualmente. Então o Darwin começou a estudar isso. E o que é genial no Darwin? A questão que o Darwin sempre se coloca é: não porque aconteceu alguma coisa. A pergunta que eles fazem não é assim: por que as aves criaram asas? Não é essa a pergunta do Darwin, né? Não é o que veio antes. Darwin sempre explica algo pelo que veio depois, pela consequência. Então, mais importante do que pensar por que as aves, por que surgiram asas nas aves, é perguntar o que as asas proporcionaram para as aves. Percebe a diferença? Ele faz uma inversão do modelo explicativo. Então, as asas fizeram com que as aves conseguissem fugir de predadores de uma maneira muito mais efetiva. As asas permitiram que as aves percorressem longas distâncias e por isso elas permaneceram. É assim que Darwin pensa. Quando ele pensa sobre emoção, não é diferente. A pergunta que o Darwin se faz a respeito da emoção é: o que a emoção permite a gente fazer? Qual é a função da emoção? E quando o Darwin pensa em função, ele está pensando em variação, né? A teoria da evolução é toda baseada em quanto maior variabilidade, mais efetivo é. Então é importante que a gente varie nosso comportamento, nossas características. As características que são adaptativas, elas são selecionadas e elas devem ser retidas, mantidas, conforme elas continuam sendo adaptativas. Então, tudo na teoria da evolução gira em torno de uma relação com o nosso meio, com o contexto, em que a gente vai variando, isso tanto nas características da espécie como no nosso comportamento, né? A gente vai variando e o que se torna adaptativo se mantém, né? Essa é a proposta da teoria da evolução. Então, por que emoções são adaptativas? William James é um dos pais da psicologia moderna. E ele falava que se a gente imaginar uma emoção forte e tentar tirar dessa emoção o que tem de corporal, não sobra nada. Ou seja, emoção, primeira dica aqui, emoção é no corpo, emoção é algo fisiológico. Não dá pra gente falar de emoção como algo puramente abstrato, a gente sente emoção no corpo. O Damasio fala que as emoções são reações biorregulatórias. Então, de novo, bio, né? É biológico. E elas regulam a gente. Para quê? Para promover estados fisiológicos que podem garantir nossa sobrevivência. A gente, às vezes, consegue processar conscientemente essa reação. Às vezes, não. Em todos os casos, mesmo consciente ou inconsciente, as reações vão ser automáticas. A gente tem pouco controle sobre essas reações. O Paul Ekman fala que as emoções acontecem quando a gente sente, justificadamente ou por engano, que algo que afeta o nosso bem-estar, para melhor ou para pior, está acontecendo ou está para acontecer. Então, olha, ele está falando que emoção é algo que tem a ver com algo que pode afetar o nosso bem-estar, né? E a Barrett, eu coloquei a citação errada aqui, tá? Depois eu corrijo no slide de vocês. A Lisa Feldman Barrett, ela fala que a emoção é construída pelo nosso cérebro a partir de múltiplas redes neurais. E aí são várias informações. Interocepção é o que acontece no nosso corpo, é a percepção que a gente tem do que acontece no nosso corpo. Os nossos conceitos, a realidade, o que aconteceu. Então a gente é como se tivesse um cálculo mesmo em relação ao que está acontecendo no nosso corpo e como a gente considera que é sentir determinada emoção. E aí para Lisa Feldman Barrett, isso é construído. Isso é muito parecido com o que a gente fala em neurofisiologia da dor, né? Que a dor é construída no nosso cérebro. Então tem uma semelhança dessas duas
definições. Então, ó, resumindo o que a gente está falando até agora, emoção é no corpo, emoção tem a ver com a nossa sobrevivência, a emoção gera respostas automáticas e às vezes a gente está consciente, às vezes não. Emoção tem a ver com algo que pode afetar o nosso bem-estar. E emoção acontece a partir da interação de múltiplas redes neurais. Para quê? Para preparar a gente para lidar da maneira mais rápida possível com eventos que são essenciais para a nossa sobrevivência. O Darwin mesmo fez um experimento com ele mesmo. Ele estava no zoológico e ele estava de frente para uma cobra e ele colocou o rosto dele grudado num vidro. Do outro lado do vidro estava a cobra. E ele falou, eu não vou pular para trás quando a cobra se aproximar. Não vou pular para trás. Quando a cobra se aproximou e foi dar o bote nele, ele pulou para trás, mesmo sabendo que tinha um vidro entre eles. É uma emoção que gerou uma atividade fisiológica que ele não teve controle. Ele não queria ter pulado para trás e ele pulou. Quando a gente fala sobre sentimentos, a gente está falando de algo mais cognitivo, menos automático, e aqui já tem uma interpretação um pouco mais elaborada a respeito do que aconteceu emocionalmente. Então, geralmente a gente adota quase como sinônimos, né? Emoção e sentimentos. Mas se a gente for mais rigoroso com o termo, emoção tem esse caráter mais automático. E os sentimentos têm a ver com essa interpretação que a gente dá sobre o que está acontecendo. E aí a gente tem 5 ou 6 emoções mais básicas e a gente tem uma infinidade de sentimentos, porque depende de como a gente está interpretando. A gente pode falar, eu senti abandono, eu sinto aceitação, eu sinto adoração, afeição, aflição. Já é algo muito mais aprofundado nesse sentido cognitivo mesmo, né? Tem uma grande briga nesse estudo de emoção, que o Paul Ekman tende a falar de emoções mais básicas e mais universais. E a Lisa Feldman Barrett, que eu coloquei naquela citação ali, ela tende a falar mais sobre dimensões emocionais, valência e excitação. Eu vou explicar rapidinho o que é cada coisa. Então, uma briga que a gente tem no meio hoje científico a respeito das emoções se refere à taxonomia, à classificação das emoções, mais do que a definição exata de emoção. Como é que a gente classifica emoções diferentes? O Paul Ekman, que é um autor muito famoso, muito pop da área, ele deu origem, por exemplo, a esse desenho, né? O Divertidamente é baseado na teoria do Paul Ekman. É uma teoria que busca identificar categorias filogeneticamente moldadas, ou seja, características da nossa espécie. E aí é como se a gente tivesse regiões diferentes do cérebro para diferentes categorias. Então a gente teria medo, a raiva, a tristeza, o nojo e a alegria, né? Com algumas e surpresa em alguns. Então tem algumas diferenças aí, mas se a gente for pensar em emoções universais, a gente vai ter isso. Isso é bem diferente do que a Lisa Feldman Barrett vai falar sobre as dimensões. E a gente vai chegar lá nas dimensões da Lisa Feldman Barrett. Bom, vamos fazer um exercício aqui rapidinho. Eu vou colocar 3 imagens da mesma emoção. Vão ser essas emoções aqui, ó, medo, raiva, tristeza, nojo, alegria e surpresa. Eu vou colocar de uma delas. Guardem essas aqui, que o que eu quero que vocês façam é, eu vou colocar a imagem e vocês vão tentar identificar qual é a emoção, tá bom? Qual emoção é essa? Daquelas ali. Ó, eu imagino que muitos de vocês, a grande maioria, deve ter respondido tristeza, né? A gente identifica, né? As pálpebras caídas, a gente identifica a boca caída para os lados, né? Eu tentei fazer alguma coisa aí de tristeza, sou duramente criticado pela minha atuação, pelos meus alunos, dizem que eu sou aquele ator que não consegue expressar direito as emoções, sabe? Tipo, Cigano Igor, tinha uma época e tal, eu sou meio assim. Mas eu vou melhorar, eu vou fazer uma nova versão mais aprimorada das minhas expressões emocionais. Pensa comigo aqui, o que gera tristeza? Tristeza está muito associada com perdas, em geral.
né, simplificando, se a gente, né, os nossos pacientes, por exemplo, perdem autonomia, né, eles perdem capacidade de fazer algumas coisas, né, a gente pode ficar triste porque perdeu alguém que a gente ama. Para que a gente tem uma emoção? Vamos pensar como Darwin. A gente pensou gatilho é o que vem antes. Agora vamos pensar o que vem depois da emoção. Para que a gente sente tristeza? Qual é a função da tristeza? A tristeza pode fazer com que a gente se recolha mais, a gente fica mais introspectivo, a gente pode refletir sobre a vida, a gente armazena energia para poder voltar depois com mais força. A tristeza, a expressão emocional da tristeza pode fazer pessoas que amam a gente se aproximarem, né? Então, existem funções para aquele sentimento, para aquela emoção. Vou falar uma próxima emoção agora, mostrar. Uma próxima emoção, vocês vão falar qual é a emoção, tá? Que emoção é essa? Raiva, né? Vamos pensar o que vem antes, o gatilho da raiva. A gente sente raiva quando algo está atrapalhando a gente, não é? Quando algo está... Ou quando algo acontece que não deveria ser desse jeito, né? A gente não concorda com aquilo. Para que a gente sente raiva? Qual é a função da raiva? A gente sente raiva porque a gente se coloca quando a gente está com raiva. E a gente se coloca de um jeito mais duro. E às vezes é importante a gente se colocar de um jeito mais duro. A gente fala, ó, tá me atrapalhando, né? Tá pisando no meu pé aqui, tá me incomodando. Às vezes a gente precisa usar a raiva para expressar. Não concordo com isso, não deveria ser assim, certo? Isso é a função da raiva. Próxima, hein? Próxima emoção. Aqui tem meio uma pegadinha. É medo, mas tem a do meio que é um pouco surpresa. E a minha você nem leva em conta, porque não dá nem para saber direito se é medo ou surpresa. Mas são emoções que estão relacionadas, né? Medo e surpresa. Mas a gente vê que a boca do medo costuma ser mais esticada para os lados e tal. Quais são os gatilhos do medo? Medo é o mais fácil da gente pensar gatilho e função, né? A gente sente medo quando tem algum risco, alguma ameaça pra gente. Qual função? A gente se protege, né? O medo ajuda a gente a se proteger, a perceber mais os riscos, certo? Então, dei 3 exemplos de 3 emoções básicas e os seus gatilhos e as funções. A gente poderia fazer isso com todas. Mas tem esse modelo circunplexo, o Russell propôs isso pela primeira vez, que é como se a gente tivesse 2 eixos e a gente pode entender as emoções a partir desses eixos. Então, a gente tem um eixo que é a valência, é quão agradável, desagradável é aquela experiência emocional. Então, quando a valência é positiva, é uma emoção mais positiva, mais agradável. Quando é negativa, é uma emoção mais desconfortável. E o eixo vertical que vocês estão vendo é o eixo de excitação corporal. Tem certas emoções que excitam o organismo e tem certas emoções que deprimem, que geram menos energia, que a gente fica com menos energia. A gente pode compreender as emoções a partir desses eixos. Então, imagina que excitação alta e valência positiva, eu posso ter uma pessoa que adora carnaval, acabou a pandemia, está no meio do carnaval pulando, imagina o grau de excitação corporal dessa pessoa e valência positiva, ela está feliz, certo? Do outro lado, pode ter uma excitação corporal alta, mas ela não estar bem, ser desagradável, a pessoa está ansiosa, está sentindo ansiedade, está com o coração pulando pela boca, está com medo de alguma coisa. Excitação corporal alta, estado de valência desagradável. A gente pode fazer excitação corporal baixa e valência negativa. A pessoa está deprimida, não está conseguindo sair da cama, né? Excitação corporal baixa e valência negativa. E excitação corporal pode estar baixa com valência positiva. A pessoa está meditando, está pescando, está refletindo, está calma, está deitada numa rede, está relaxada. Então ela pode estar relaxada, isso é agradável e ao mesmo tempo o corpo pouco afetado, pouco excitado, né? E por que a Barrett vai usando esses eixos? Porque ela vai falando que quando a gente fala assim, raiva, tristeza, alegria e tal, é como se a gente tivesse certos protótipos no nosso cérebro a respeito de quais são essas emoções. Não que elas existam
por si só. Por exemplo, a gente não tem áreas distintas do cérebro para diferentes emoções. É como se fosse um contínuo. Eu lembro o meu filho mais velho, ele queria ver o arco-íris e ele não sabia como é que era o arco-íris. Aí quando ele viu, ele meio que se frustrou, me falou, é isso, né? Não ficou tão animado. Porque quando a gente vê num desenho o arco-íris, as cores são bem definidas, né? Quando a gente vê o arco-íris ao vivo, assim, é meio um gradual, né? Não tem uma separação tão clara das cores e tal. As emoções são um pouco assim, segundo a Bert. É como se a gente tivesse uma grande graduação de emoções e a gente vai aprendendo a classificar. A gente começou discutindo sobre o que é emoção, qual é a função e como é que a gente classifica emoções diferentes. A aula que vem vai ser para a gente falar o que a gente faz com isso então, né? A emoção aparece no consultório. Como é que eu reajo ao meu paciente que trouxe algo emocionalmente? Como que eu regulo a minha própria emoção como profissional de saúde? A gente se vê numa próxima aula.